Hoje nós vamos pensar, seguindo aí o calendário de pregação, sobre a graça de contribuir. E o texto é um texto clássico, um texto em que Paulo fala com muita contundência, clareza, propriedade sobre esse assunto. Eu peço a você que então abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8. Diz assim então a palavra de Deus. Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio das mais variadas tribulações, grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens e até mesmo acima disso. Pois nos solicitaram, com muita insistência, o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós, pela vontade de Deus. De tal maneira que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, semelhantemente completasse essa expressão de graça da vossa parte. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda a dedicação e no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nessa graça de contribuir. Não vos digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por a vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Portanto, esse é meu conselho. Convém que façais vossas contribuições, já que desde o ano passado fostes os primeiros, não somente a contribuir, mas também a sugerir esse plano de cooperação. Agora, pois, completai a obra, a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualmente ao zelo em conduzi-la, concluí-la, de acordo com os bens que possuis. Porque se existe disposição, isso é aceitável conforme que alguém possui, não segundo o que o homem não tem. Entretanto, nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto sejais sobrecarregados, mas que haja justo equilíbrio. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que, de igual modo, a abundância deles venha a suprir a vossa privação, e assim haja igualdade, como está escrito: quem muito havia colhido, não o fez em excesso, para que nada faltasse a quem pouco recolhera. Agradecemos a Deus por ter colocado no coração de Tito a mesma dedicação por vós, pois Tito não apenas aceitou a vossa solicitação, mas já partiu para vos visitar com muito entusiasmo e por iniciativa própria. E juntamente com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por esse serviço no Evangelho. E não apenas por esse motivo, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem, enquanto ministramos essa graça para a glória do Senhor e para demonstrar nossa boa vontade. O nosso cuidado é evitar que alguém nos acuse em relação ao modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos empregando todo o zelo necessário para fazer o que é correto, não somente aos olhos do Senhor, mas também perante os olhos dos homens. Além de tudo, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes, de muitas maneiras, já nos provou ser zeloso e agora ainda mais dedicado por causa de grande confiança que ele tem em vós. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, eles são apóstolos das igrejas e glória para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, manifestai esses irmãos a prova do amor que tendes e a razão do orgulho que temos de vós. Que o Senhor nos abençoe. Quando nós fazemos a leitura do livro de Atos, no capítulo 11, nós encontramos um homem que só aparece ali. Seu nome é Ágabo. E Ágabo fez uma profecia que se cumpriu. Ele profetizou que haveria um tempo de grande fome no império, em todo mundo conhecido à época. E de fato isso aconteceu, há registro disso, inclusive no capítulo 18 do livro de Atos, que houve uma grande fome nos dias do imperador Cláudio.
e essa fome afetou os habitantes do Império Romano, em particular as províncias com maior dificuldade, dentre elas a Síria e a Judéia. E Paulo já havia recolhido uma oferta com os cristãos de Antioquia, que era a terceira maior cidade do mundo antigo, para socorrer os pobres, socorrer os cristãos judeus de Jerusalém. E na primeira viagem missionária, a partir do capítulo 13, quando Paulo faz aquele primeiro circuito na região da Ásia Menor, e na segunda viagem ele chega à Europa, região da Caia, Macedônia, Paulo então começa um projeto de levantar recursos para abençoar os cristãos empobrecidos da Judéia. Esse é o pano de fundo da segunda carta aos Coríntios, porque Corinto era uma cidade próspera, muito rica, tinha sido afetada em alguma medida por aquele tempo de escassez, mas era uma cidade muito próspera. A igreja de Corinto era uma igreja relativamente abastada, que tinha proposto socorrer, e de fato já tinha enviado algum recurso, mas podia fazer mais. E Paulo então escreve essa carta, a segunda carta, e nos capítulos 8 e 9, ele traz aqui à luz princípios extraordinários sobre a contribuição cristã, sobre a generosidade cristã, princípios que devem nortear nossas ações à luz da palavra de Deus. E por que é importante comentar isso? Paulo, ele vai usar uma palavra aqui que deve nortear nossas ações, a palavra graça. Contribuir é uma graça, é um dom, é um privilégio. E esse tema tem sido um tema muito mal explorado, muito mal exposto nas igrejas cristãs do nosso tempo. Em que sentido? Nós temos dois extremos. O primeiro é a ocultação do tema. As igrejas históricas, e nós somos uma igreja histórica, presbiterianos, batistas, congregacionais, metodistas, anglicanos, descendentes direto da reforma do século XVI, nós temos todo um cuidado em relação a essa temática para não nos imiscuir com esses que aí estão fazendo mercado da palavra de Deus. Mas, por outro lado, caímos no extremo de quase nunca falar no assunto, como se esse fosse um tabu e um problema para a igreja, quando, na verdade, Paulo diz que é um privilégio. Então, via de regra, as igrejas históricas têm encontrado dificuldade porque esse tema tem sido posto de lado. E alguns até pensam que não deveria ser tratado no culto público, né? Uma vez alguém me falou que o ideal seria que a parte das ofertas fosse feita à parte, como que reservado para não escandalizar um visitante e tal. Quando, na verdade, ofertar, participar desse momento no culto é um ato de adoração também. Portanto, as igrejas históricas, muitas delas têm incorrido nesse tipo de erro, de ocultar o tema. É uma espécie de censura autoimposta. Pois bem, o extremo oposto, que é a razão pela qual muitas igrejas reagem assim, é a distorção do tema. Nós estamos falando de pedir dinheiro por motivações erradas e para finalidades duvidosas. Há falsas igrejas e pregadores sem escrúpulos que usam todo tipo de artifício, manipulação e enganação para arrecadar dinheiro das pessoas, distorcendo a temática do dízimo, por exemplo, e muitas vezes não se emprega esses recursos na expansão do reino, mas na construção de impérios pessoais. Não é? Basta ver a quantidade desses líderes de visibilidade nacional, alguns deles até internacional, que aumentaram exponencialmente seu patrimônio às custas da boa-fé das pessoas. Então você tem dois polos absolutamente ruins: ocultar o tema e deturpar o tema. Como nós somos cristãos, e o cristão tem que nortear sua fé e a sua prática à luz das Escrituras Sagradas, a pergunta que nós devemos fazer com honestidade é a seguinte: o que a Bíblia ensina? Olhar para o texto com honestidade, evitando ocultar o tema e também distorcer o tema. Tratar essa questão da contribuição à luz da palavra de Deus. Pois bem, a província da Judéia estava devastada por uma seca absurda, a população passando necessidade, e a igreja foi convocada a socorrer o necessitado. Naquele momento, as ofertas foram destinadas ao socorro dos cristãos empobrecidos na Judéia. Não foi uma oferta dada aleatoriamente, com fins aleatórios, mas especificamente para socorrer os cristãos em Jerusalém. Essa passagem contém vários princípios. Eu queria sua atenção para pensar em alguns deles, e eu oro para que o Espírito Santo nos dê discernimento, sabedoria e iluminação para compreender essas verdades. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos examinar esses versos que acabamos de ler.
O primeiro princípio aqui é que a oferta cristã, a contribuição, é uma expressão da graça de Deus. Observe como Paulo começa o texto. Também, irmãos, os fazemos conhecer o quê? A graça de Deus. Ele não começa com o exemplo da igreja da Macedônia. Ele não usa a palavra dinheiro, ele usa a palavra graça. Porque no entendimento do apóstolo Paulo, e aqui ele começa pelo alicerce, ele estabelece o princípio geral que deve governar as nossas ações. Na mentalidade do apóstolo Paulo, contribuir é uma expressão da graça de Deus. Deus nos dando o privilégio de participar do que ele está engajado e envolvido. Tudo pertence ao Senhor. Isso aqui não é palavra solta no ar, não é retórica vazia. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Todas as coisas pertencem a ele, nós somos temporariamente mordomos daquilo que ele mesmo, na sua providência e sabedoria, nos concede. De modo que, quando a igreja, a reunião dos salvos, a congregação dos remidos, participa com seus recursos dessa obra, isso é de fato um grande privilégio. Paulo entendia assim, razão pela qual ele usa a palavra graça aqui 9 vezes, sempre com uma referência à ideia de contribuir e ofertar como um dom. E ele usa o exemplo das igrejas da Macedônia. A Macedônia, hoje no norte da Grécia, era um pequeno reino já dominado e incluído, então, no Império Romano. E aquela região, que foi uma região por muito tempo muito próspera, naqueles dias estava muito empobrecido, por alguns motivos que eu vou apresentar aos irmãos. E naquela região havia 3 igrejas. Filipos, que foi a primeira igreja na Europa, lembra? Eu preguei aqui recentemente sobre essa igreja, fundada às margens de um pequeno rio próximo à cidade. A cidade de Tessalônica, que era uma expressiva cidade hoje de Salônica, a segunda maior cidade da região da Grécia, e a cidade de Bereia. Então havia 3 igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo, e essas igrejas, Paulo evoca essas igrejas da Macedônia como exemplo para a igreja de Corinto, que ficava ao sul, na Caia, como modelo para nós. E por que razão Paulo evoca o exemplo deles? Primeiro, a expressão que ele usa aí no verso 2 é interessante. Ele diz assim: no meio das mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Paulo usa 2 palavras aqui e somente aqui: tribulação severa e pobreza extrema. Repito, aquela região, por muito tempo, foi muito próspera porque havia ali muito minério, sobretudo ouro. Então, era uma província rica, na verdade, era um reino. O Império Romano, o Império Grego nasceu ali, com Filipe, o pai de Alexandre o Grande, né, o rei da Macedônia. Mas nesse tempo, nessa época, aquela região já era chamada de animal lacerado e desconjuntado. As minas haviam chegado ao seu limite, exauridos os recursos, então a região toda foi muito empobrecida. E, obviamente, como a igreja não está fora do seu contexto social, os membros daquelas igrejas eram pessoas, do ponto de vista socioeconômico, não tão abastadas quanto as de Corinto, eram pessoas simples. Por isso Paulo diz tribulação e extrema pobreza. Tribulação porque estavam sendo perseguidos, lembrando que em Filipos houve perseguição, em Tessalônica houve perseguição, de modo que a igreja sofreu dificuldades ali desde o seu nascedouro. Portanto, aquela igreja, ela acaba sendo um exemplo porque as tribulações, as perseguições e nem mesmo a pobreza foram impedimentos para participar, para serem generosos. Paulo chega a dizer, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância e alegria. E profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Qual é a pergunta aqui? As dificuldades financeiras sufocam a alegria de contribuir? Por quê? Eles viam, observe, aquelas dificuldades, elas eram reais, mas suplantaram porque eles tinham uma motivação. Nós queremos participar, nós queremos servir com aquilo que Deus tem nos dado. Um comentarista disse assim, sob perseguições e na pobreza, a graça produziu na Macedônia 2 lindas flores do caráter cristão, alegria e generosidade. Percebam, meus irmãos, que a igreja precisa cultivar essas 2 flores do caráter cristão, alegria e generosidade. Tribulações
e nem mesmo a extrema pobreza, como aqueles cristãos viviam, foram impedimentos. Nós precisamos ter alegria no contribuir e generosidade ao fazê-lo. Esse é um princípio que deve nortear a nossa vida. Por exemplo, nós temos no Antigo Testamento, quando o rei Davi, um homem próspero e abençoado, empreende construir o templo. Deus o impede de fazer e apresenta os motivos pelos quais ele não deveria fazer, mas quem faria a construção seria seu filho, como de fato aconteceu. Mas Davi planeja deixar tudo pronto para que Salomão dê curso à obra. E ele então faz um movimento no reino e conclama as pessoas para contribuir para a construção daquele templo. E as pessoas contribuíram, participaram. E no livro de Crônicas, no capítulo 29, nós temos a oração de Davi, agradecendo a Deus por fazer parte daquilo. E a teologia presente ali deve também governar nossas ações. Apenas um trecho da oração de Davi. Ele diz assim: porque quem sou eu, Senhor, e quem é meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. Isso é teologia. Primeiro ele diz: quem sou eu? Quem é o meu povo? Quem somos nós? Para que pudéssemos voluntariamente dar essas coisas. Tudo vem de ti, a gente só devolve, a gente só entrega, consagra ao Senhor. Essa é uma teologia que nós precisamos resgatar. A contribuição não é um favor que fazemos a Deus, mas um favor imerecido que Ele nos concede. Contribuir é um sinal da graça, é o que a Bíblia ensina, é o que Paulo está expondo aqui. E os cristãos da Macedônia entenderam isso e não perderam a oportunidade de fazer parte do que Deus estava fazendo, socorrendo a igreja na Judéia. O segundo princípio que nós aprendemos aqui: a oferta cristã é motivada pela graça de Deus. Ainda nos versos 2 e 3, Paulo vai dizer assim: porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, que começou, assim também complete essa graça entre vós. Qual é a visão de Paulo sobre a graça presente daqueles irmãos? Paulo entende que é a graça que motivava e dava concreção às ações dos cristãos da Macedônia. E aqui algumas coisas são interessantes para nós. Primeiro, disposição para dar além do esperado. Paulo diz: olha, eu quero dar um testemunho sobre os cristãos da Macedônia. E era a região muito próxima. Acaia, Corinto ao sul e a Macedônia ao norte. Então Paulo diz: olha, eu quero dar um testemunho para vocês. Tente imaginar que quando a carta chegou na igreja em Corinto, essa carta era um único texto. A carta era lida pelo presbítero da igreja aos crentes, aos membros da igreja. Então, o presbítero está lendo a carta de Paulo à igreja em Corinto. E Paulo está dizendo: olha, eu quero dar um testemunho a vocês. A igreja de Corinto está ouvindo. Qual é o testemunho que Paulo está dando? E Paulo vai dizer: na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. A oferta deveria ser proporcional, mas eles fizeram acima das possibilidades. E aqui envolve um princípio, o princípio sacrificial. Quando você tem um objetivo, quando você tem um coração na obra, quando você então percebe que pode fazer um esforço maior, porque o objetivo e o propósito é nobre. É interessante isso, porque tanto naqueles dias quanto hoje ainda, pagãos, pessoas que não têm um coração no Evangelho, que não passaram pela experiência do novo nascimento, por vezes se mostram mais generosos nas suas superstições, no engajamento, nos seus projetos, do que os cristãos com essa obra de avanço do reino de Deus. Eu comentei com os irmãos algum tempo atrás, não me recordo necessariamente quando, mas em um desses sermões que eu preguei aqui, de uma situação que se deu na Alemanha, a Europa inteira, principalmente a Europa ocidental, evangelho enfraquecido, igrejas sendo fechadas, percentual de cristãos diminuindo a cada ano, um agnosticismo, um ceticismo, uma tristeza que está acontecendo na Europa ocidental. Em algum lugar da Alemanha, na região norte, uma igreja fechou as portas. Aquela geração morreu e a geração seguinte abandonou a fé. E então a igreja foi posta à venda, como muitos prédios são colocados à venda na Europa, inúmeros prédios, que um dia já teve uma igreja viva e ativa. A igreja não é o prédio, mas é o lugar onde os crentes se reúnem. Quando a igreja não tem mais vida, vocês têm apenas um edifício.
que tem cursos para ser mantido. Então, entenderam que não havia mais necessidade daquilo e foram colocar uma placa. E então uma família de imigrantes do Oriente, uma família muçulmana, soube daquilo, e como eles estavam com um projeto de evangelizar aquela região, de trabalho missionário islâmico, eles então se desfizeram das suas posses e compraram aquilo para que fosse uma base de operações do movimento islâmico no norte da Alemanha. Sacrifício em favor daquilo que eles acreditam. Esse conceito de fazer além das nossas possibilidades, esse conceito de oferta sacrificial foi perdido, via de regra, muito como uma reação aos abusos que essas seitas praticam, explorando as pessoas de boa fé em nosso país. Então nós somos para o extremo oposto, a gente participa pouco, e a gente precisa entender que a Bíblia nos encoraja a seguir os bons modelos, e esse modelo das igrejas de Macedônia é para nós um bom modelo. Agora observe ainda o que ele vai dizer aí, disposição para dar mesmo quando não é solicitado. Isso me impressiona, porque o texto vai dizer, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Porque no primeiro momento, qual é o raciocínio humano? Nós temos que pedir recursos para quem tem recursos. Uma igreja simples, que já tem a sua dificuldade de tribulação, de perseguição, economicamente pobre, vamos deixá-las à parte e vamos procurar esse recurso nas igrejas que tem para enviar aos santos. E quando a igreja da Macedônia soube da necessidade, rogaram a Paulo, nós queremos participar, nós queremos nos envolver. E Paulo usa 3 palavras aqui que mostram o ministério, isso era um ministério para eles. Paulo fala a palavra graça, caris, participarem, koinonia, e a palavra assistência, que é diaconia. Em outras palavras, eles pediram a graça de serem envolvidos naquela comunhão através da diaconia, servindo com o que eles tinham, e às vezes, no caso aqui, acima das possibilidades dele. Portanto, a contribuição era entendida como um ministério cristão. Não era uma resposta ao apelo humano, mas o resultado da graça de Deus. Eles mesmos pediram a Paulo para participar, entendiam que era um privilégio. Disse Jesus, segundo o apóstolo Paulo, se despedindo dos presbíteros em Mileto, mais bem-aventurado é dar do que receber. Na vida cristã existem 3 motivações, guarde isto. 3 motivações. Você deve fazer, diz a lei. Você precisa fazer, diz a responsabilidade moral. Você quer fazer, é a graça. Então não é simplesmente Paulo apelando àquelas pessoas entendendo o privilégio de se envolver na obra. A graça, portanto, abre o nosso coração e a nossa mão. O Martinho Lutero, entre outras frases icônicas que deixou, ele dizia que todo cristão tem que passar por 3 conversões. A conversão do coração, a conversão da mente e a conversão do bolso. Nós precisamos nos envolver nessa obra, que não é patrocinada pelos pagãos, que não é patrocinada pelo Estado, mas pelos cristãos. Nós devemos engajar e consagrar aquilo que Deus tem nos dado ao avanço dessa obra. Outro princípio ainda nesse segundo ponto, disposição para dar a própria vida e não apenas dinheiro, que o ponto aqui não é dinheiro necessariamente. O versículo 5 diz assim, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram, agora olha a sequência, a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que eles estão nos ensinando aqui? Eles foram generosos, sim, ofertaram suas posses, seus bens, sim, deram acima das expectativas, sim, mas o que chama a atenção é que eles não deram apenas dinheiro, eles deram a si mesmos. Eram pessoas piedosas, devotas, que consagraram a si mesmos ao Senhor. Devemos investir nossos recursos, mas também a nossa vida, colocar o coração. Lembra do que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 13? Quando ele norteia ali a motivação que deve guiar a nossa vida? Ainda que alguém doasse todos os seus bens aos pobres, se lhe faltasse amor, não teria valor aquela ação. Portanto, antes de ofertar, nós temos que primeiro consagrar nossa vida ao Senhor. A contribuição deve ser expressão do nosso culto a Deus, e não o contrário. Nós temos grandes, notáveis missionários que são para nós exemplo. Para citar um deles, um mártir aqui na América do Sul, o Dean Elliott. Junto com seus amigos foram mortos numa missão aqui entre os Alcans, no Peru, décadas atrás.
ele cunhou uma frase que ainda hoje é ecoada num mundo missionário. Na porta da igreja de Cape Town Hill tem essa placa, uma das entradas. E a frase do Dean Elliott, quando estava nos Estados Unidos, mobilizando jovens e pessoas para fazer o trabalho missionário na Amazônia peruana: mas você vai desperdiçar sua vida, seus dons, seus talentos, seus recursos? E então ele disse: não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Você acha que tem alguma coisa, você acha que a vida é sua. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perdê-la vai encontrar. Esse que é o paradoxo do Evangelho. Esse que é o mistério. Quando você, tendo uma visão da eternidade, você aproveita, você é beneficiado com a graça de Deus, desfruta do fruto do seu suor, mas não retém para si apenas, você abençoa vidas. O Carlos Studd, que foi um missionário que deixou a Inglaterra, vivia num palácio na Inglaterra, uma família aristocrata muito rica. Ele então se entrega à causa missionária, vai para o coração da África, e quando foi chamado de tolo por alguns de seus amigos, deixou o conforto da Inglaterra vitoriana para ir para o meio das savanas africanas pregar o Evangelho, ele disse: se Jesus Cristo é Deus, e Ele deu a sua vida por mim, não há sacrifício tão grande que eu não possa fazer por Ele. Portanto, os macedônios deram a si mesmos a Deus e depois as suas ofertas. Esse é um princípio. É graça, a expressão de graça, e é motivada pela graça. Terceiro, essa oferta, essa contribuição pode ser um carisma. É o que está sendo proposto aqui no verso 7. Dê uma olhada aí na palavra que aparece. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. O que é que Paulo está dizendo? Vocês têm muitos dons espirituais, e Paulo cita alguns deles. Vocês têm uma fé robusta, vocês, palavra, conhecimento, cuidado, amor. Agora, vocês precisam também crescer na graça de dar. O que Paulo está sugerindo aqui é que graça é um dom espiritual. E qual é o paradoxo? Nós todos recebemos dons espirituais da parte de Deus, Deus nos dá generosamente esses dons, mas existem algumas pessoas que recebem numa medida especial. Isso é impressionante. Vou dar alguns exemplos. Evangelizar é uma tarefa de alguns ou de todos os cristãos? Todos os cristãos. O grande mandamento, a grande comissão foi dada a todos nós. Você precisa fazer discípulos. Nós todos devemos, de alguma maneira, dar testemunho da nossa fé às pessoas com as quais nós convivemos. Agora, a Bíblia fala de dom de evangelismo. Tem algumas pessoas que têm um dom de evangelista. Receber uma medida especial. Nós todos devemos cuidar uns dos outros. A poimênica, o pastoreio, cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Essa relação de pastoreio mútuo. No entanto, no meio da congregação, Deus concede a alguns o dom de pastorear. Esse dom é reconhecido pela igreja, que então ordena alguns para a função de pastorear o rebanho, de liderar o rebanho. Pois bem, todos são chamados a contribuir, mas alguns têm um dom especial. Há pessoas que têm o dom da liberalidade. No entanto, isso não deve ser excusa, eu não recebi esse dom. Todos nós devemos participar, todos nós devemos nos envolver. Alguém disse assim com muita propriedade, ouça atenciosamente: podemos ser zelosos em outras áreas da vida cristã e sermos remissos na área da generosidade. Podemos ser zelosos na doutrina, mas temos um coração insensível para socorrer os necessitados. A igreja de Corinto estava aparelhada de várias graças, mas estava estacionada no exercício da graça de contribuir, de se envolver, de participar. Nós devemos aprender a servir com os dons e talentos que o Senhor tem nos dado. Alguns receberam uma medida a mais, tem uma liberalidade impressionante, mas todos nós devemos crescer nesse dom, no dom de dar, no dom de ser generosos, imitando a Cristo. Esse é o quarto ponto. A oferta cristã é inspirada pelo exemplo de Cristo. Isso é curioso. Observe aí os versos 8 e 9. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar
pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Paulo não deu ordens naquela igreja. Paulo não apresentou essa participação como uma coisa compulsória. Paulo não usou artifícios aqui para intimidá-los, cerceá-los, manipulá-los. Paulo chega a dizer, olha, não vos falo na forma de mandamento. Paulo está aqui encorajando aquela igreja a fazer o que é certo pelas motivações certas. A contribuição não deve ser fruto da pressão humana, como se fôssemos barganhar com Deus, como algumas comunidades fazem. Nós somos cristãos de uma tradição em que nós não vendemos indulgências. Não há barganha com Deus, não é DX para ganhar Y, faça assim, Deus vai te abençoar. Não é esse o princípio. O princípio que deve nortear nossas ações, observe, amor ao próximo. Não vos falo por forma de mandamento. O que constrangeu aqueles cristãos em Corinto não foi a persuasão de Paulo, mas a necessidade de socorrer aquele que tinha a necessidade. Sem amor, repito, o valor pode ser alto, mas é mera vaidade. O que deve governar é amor a Deus e amor ao próximo. A expressão que Paulo usa aqui também é interessante. Ele fala assim, olha, eu quero provar a sinceridade do vosso amor. Essa é uma palavra curiosa, porque no mundo antigo, os artesãos então faziam uma peça de porcelana fina, que ele tinha um valor alto no mercado, ou às vezes de barro, para uma utilidade mais simples, no lar, no dia a dia, e algumas, por algum motivo, ao ir ao forno, rachavam, trincavam. E os comerciantes desonestos compravam aquele material que deveria ser posto de lado, e então maquiavam, eles colocavam um pouco de cera, maquiava e colocava o produto para ser vendido como se não houvesse problema. E aí criou-se a ideia que os artesãos que vendiam a peça original colocavam, ó, esse vasilha, esse jarro não tem cera, é sem cera, sincero, autêntico, verdadeiro. Então o que Paulo está dizendo, olha, vocês mostram a veracidade do amor de vocês à medida que demonstram isso de modo real, socorrendo o necessitado. Eu quero ver a sinceridade do vosso amor. João foi na mesma direção. Se nós não amamos ao nosso próximo, a quem vemos, como daremos sinais de que amamos a Deus a quem não vemos? Se alguém despedir o necessitado, dizendo, olha, Deus cuidará de ti, tendo recursos, não poder socorrê-lo, fica sob suspeição a autenticidade de sua fé e do seu amor. Portanto, Paulo está dando aqui uma diretriz para aquela igreja, para cada um avaliar a própria condição de saber se há amor pelo outro. E o exemplo aqui, o exemplo de Cristo, observe aí. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Paulo usa, portanto, agora o grande exemplo. Ele está usando o exemplo da Macedônia. Filipos, Tessalônica e Bereia. Agora ele usa o exemplo maior. Cristo é o maior exemplo de generosidade. Abriu mão de sua glória, das prerrogativas divinas, tornou-se humano como um de nós, e Paulo usa a linguagem, éramos pobres e ele nos fez ricos da graça de Deus. Estávamos separados, alienados, completamente perdidos, e Cristo tornou-se humano para morrer a nossa morte, a fim de nos reconciliar com Deus e nos tornar ricos da sua graça. Portanto, Cristo deve ser para nós o grande exemplo. Deus é o nosso grande exemplo, como disse um missionário. Tendo um único filho, fez dele um missionário. Deus generoso, Pai, Filho e Espírito, Deus generoso. E nós devemos seguir os passos de nosso Salvador. Por causa da pobreza, Cristo renunciou às próprias riquezas da nossa pobreza, para que por meio de sua pobreza nós pudéssemos nos tornar ricos. Não é riqueza e pobrezas materiais que Paulo tem em mente aqui, diz o John Stott. Não, a pobreza de Cristo é vista na sua encarnação, especialmente na sua cruz, enquanto a riqueza que ele nos dá é a salvação com todas as suas ricas bênçãos. Ele, sendo rico, se fez pobre, e Cristo é para nós o grande exemplo de generosidade. Portanto, a graça de contribuir é a mesma que levou Cristo a se encarnar e a morrer naquela cruz. Discípulo de Cristo implica imitar a Cristo. Se Cristo é generoso, devemos ser generosos em tudo. Isso implica
nas nossas finanças também. Quinto princípio, a oferta cristã é uma oferta proporcional. Observe os versos 10 a 11, 10 a 12. E nisso dou uma minha opinião. Pois vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão num querer, assim também levais a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que o homem não tem. No capítulo seguinte ele vai dizer o seguinte: que ninguém dê por constrangimento, mas por amor, porque Deus ama quem dá com alegria. Isso é curioso porque essa passagem deve ser vista à luz de duas outras passagens. Os membros da igreja de Antioquia, no capítulo 11, quando socorreram os pobres da Judéia, diz o texto que deram segundo as suas possibilidades. Atos 2 e 4 diz que os membros da igreja de Jerusalém distribuíram cada um conforme a sua necessidade. Em outras palavras, é proporcional. Proporcional à necessidade e proporcional àquilo que nós temos. Portanto, e aí tem um outro grande texto que nos ajuda a entender isso, a oferta da viúva pobre, que deu 2 moedinhas insignificantes, e Cristo observava como as pessoas iam ao gasofilácio, e depois de ver aquela senhora viúva pobre de Jerusalém ofertar aquelas 2 moedas de lepton, ele reúne os discípulos e os ensina. Eu estava observando hoje como as pessoas iam ao gasofilácio e eu cheguei à seguinte conclusão: homens deram somas expressivas, mas quem mais deu foi aquela senhora, a viúva pobre. Por quê? Proporção. Ela deu tudo o que tinha. Portanto, o valor deve ser sempre proporcional à nossa renda. O Champlin vai dizer: a generosidade é medida não pelas quantias que damos, mas pela porcentagem daquilo que damos e daquilo que possuímos, e quanto sacrifício estiver envolvido em nossas doações. Os macedônios deram a partir desse entendimento. Deram proporcionalmente, alguns deles acima das suas posses. E aqui alguns princípios. Ouça o que eu vou lhe dizer, espero que você não esqueça nunca isso, que deve governar a sua vida como cristão. É possível contribuir sem amar. Sim ou não? Sim. É possível contribuir sem amar. Aqueles homens no templo, observados por Jesus, deram somas expressivas, mas Jesus disse que eles deram a sobra. A cultura de oferecer a sobra. Então é possível contribuir sem amar. Agora, é impossível amar sem contribuir. A gente se envolve com aquilo que a gente ama. Pais fazem sacrifício pelos seus filhos porque os ama. Membros do corpo de Cristo fazem sacrifício em favor da igreja, expansão do reino, porque ama a Cristo e a missão. O Barclay vai dizer que há 4 maneiras de contribuir. Por obrigação, quando as pessoas são manipuladas, violentadas, constrangidas, enganadas, e acontece muito isso no nosso país, para nossa vergonha. Essa é uma maneira errada de contribuir. Existe aqueles que contribuem para agradar a si mesmos. É no fundo, aquela alma que diz: eu sou boa e vou fazer isso para provar o quanto eu sou bom e o quanto eu tenho um direito a um espaço melhor no reino dos céus. Alguns o fazem para alimentar o orgulho da competição, e algumas igrejas competem numa atitude mundana e vil, mas a maneira adequada e bíblica de fazer isso é pela força do amor. Amor a Cristo, amor ao reino, ao rei e ao reino. Que o Senhor nos ajude. Eu quero encerrar falando de um princípio que está nos versos 16 a 24, não vou ler porque o texto é grande, mas tem aqui um princípio que governa aqui a vida de Paulo. A oferta cristã deve ser atentamente supervisionada. Paulo aborda a necessidade da honestidade na administração. É preciso ter coração limpo e mãos limpas para lidar com o dinheiro. Se você observar dos versos 16 a 24, essa perícope inteira aí, Paulo está falando aqui, inclusive no subtítulo, zelo na coleta das ofertas. O que significa isso? Lidar com dinheiro é sempre arriscado. Paulo estabelece, portanto, alguns princípios que protegem a igreja e os obreiros. Primeiro, Paulo não lidou pessoalmente com os negócios financeiros,
mas colocou Tito para cuidar do assunto, sendo alguém da confiança dele e da igreja. Então, a igreja, quando tem zelo, tem entendimento, pastores não podem administrar as finanças da igreja. É um erro grave. Portanto, uma das coisas que nós batistas devemos sempre zelar é a forma de governo de uma igreja batista. Quando ela elege pessoas da confiança da igreja, organizadas, que dão exemplo para a congregação, de caráter aprovado, e essas pessoas administram as finanças da igreja. Tesoureiros, um conselho fiscal que examina as contas, entradas e saídas. Isso protege a igreja e protege a liderança pastoral. Paulo sabia disso, porque para Paulo ele vai dizer, importa ser honesto diante de Deus e também diante das pessoas. Paulo sabia que devia preservar o ministério. Segundo, Paulo cuidou para que Tito fosse acompanhado por outro irmão. Portanto, não é uma pessoa, é sempre mais de uma pessoa. Esse princípio do cuidado e do zelo ao cuidar das finanças. A segunda pessoa foi escolhida pelas igrejas para acompanhar Paulo e levar a oferta de socorro aos necessitados. Observe o verso 20 que ele vai dizer, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. A palavra evitar aqui é a ideia de prudência, de cuidado na administração desses recursos. Portanto, quando Paulo e outros amigos viajaram, na última viagem missionária até Jerusalém, e levaram uma expressiva oferta para lá, eles foram acompanhados, e aquilo tudo foi muito bem administrado para atender o propósito pelo qual aquela oferta foi levantada, socorrer os cristãos pobres de Jerusalém. E o verso 21, ele diz, por que razão fez assim? Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Ou seja, ser honesto e parecer ser honesto. Como é que funciona a dinâmica de uma igreja batista? Você está vindo hoje aqui, talvez visitando a nossa igreja, talvez não seja nem um cristão professo. Nós estamos num culto público, tratando um assunto que é espiritual, um assunto que diz respeito à vida da igreja, uma temática absolutamente necessária para nosso crescimento na fé e expansão do reino. E numa igreja batista, a eleição anual, eleição de pessoas que cuidam da administração. E aqui na igreja nós temos gente séria que cuida disso, tesoureiros, nós temos comissão de gestão e finanças, comissão de conselho fiscal que examina as contas da igreja, e Deus tem nos abençoado muito. Qual é o nosso encorajamento aqui aos membros da igreja? Se envolvam, participem, tenham alegria de se engajar nessa obra. Nós temos vários desafios, a própria manutenção do ministério da igreja, a manutenção desse prédio, que é uma treliça a partir da qual a videira vai crescer e alcançar mais pessoas nesse bairro. A obra de evangelização local, no Brasil, no mundo, essa obra só pode avançar com a participação da igreja, com a participação dos membros, e fazendo isso não por constrangimento, mas por alegria. Portanto, eu encorajo, consagrem suas vidas ao Senhor. Eles primeiro deram a Deus, para depois ofertar, consagrar a vida ao Senhor. A motivação é a graça. Deus não te abençoa porque você dá dinheiro. Deus te abençoa porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Isso requer fé, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que não é feito pela fé, diz Paulo aos Romanos, é pecado. O que é fé? Confiança na palavra de Deus. Eu li um texto bíblico e expus aos irmãos a verdade do Evangelho. Hoje eu posso dormir em paz, porque eu preguei o Evangelho, ensinei o que a Bíblia ensina. E a necessidade de fidelidade daquele que contribui e daqueles que administram, porque o nosso Deus é quem faz essa obra prosperar. Um planta, o outro colhe, rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Que a obra possa avançar, que muitas vezes sejam abençoadas, como lá em Caldas Novas, como os projetos aqui no Santa Marta, no Rio, os projetos Brasil afora, de plantação, revitalização de igreja, trabalhos mais variados nos quais estamos envolvidos. E para isso, nós todos precisamos envolver e ter em mente que contribuir é um dom, contribuir é uma graça que Deus nos dá. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé, nós vamos... Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por
tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço,